Eu me lembro quando eu era adolescente, dava aula de música, e eu, em uma escola, dava aula de teoria musical. Era a aula mais chata, né, da escola de música, porque é verdade, isso aí. Você aprende violão, é legal, faz aula de piano, é legal, aula prática, né? Mas a aula da teoria musical é chata, muito chata. Só que os alunos não poderiam faltar, eles tinham um mínimo de presença, e também precisavam tirar boas notas. Então, quando todo mundo estava distraído, eu tocava nesse assunto, um deles, né? Ou nota ou falta. Então, quando eles ouviam essa palavra, os músicos têm um ouvido apurado, né? Nota ou falta, já prestavam atenção no conteúdo. E, com relação às empresas, é o mesmo comportamento. Eles se comportam como alunos. Você fala em custo ou lucro, aí eles param para prestar atenção. Como se as normas valessem por causa disso. Então, só muda a linguagem técnica, que já coloca os riscos psicossociais como ergonômicos. E a linguagem jurídica, as normas já existem, já devem ser cumpridas há muito tempo. Houve, mas não dá atenção. Agora, quando vai começar a valer a multa, a norma vai entrar em vigor. Vai passar o próximo. A avaliação ergonômica preliminar é o primeiro movimento da avaliação ergonômica do trabalho. Nem sempre a gente precisa fazer a avaliação ergonômica posto a posto, até porque existem instrumentos específicos para determinados postos de trabalho. São instrumentos diferentes. A avaliação ergonômica preliminar é genérica, superficial e abrange todos os postos de trabalho de uma empresa com a participação dos trabalhadores. É isso que diz a norma. Os trabalhadores participam disso. Dentre tudo que a gente já estudou e fez aqui no Sereste, nós escolhemos um instrumento, que é... pode passar o... não, desculpa, pode voltar. É esse de Paris, que é ele chama de Paris porque é da França, e significa... o Paris é Diagnóstico Estratégico Participativo de Riscos. Por isso aí que é o de Paris. Participativo porque os trabalhadores participam, e eles chamam de risco, só que na verdade não é de risco. Pode passar o próximo. A avaliação econômica preliminar, ela não mensura riscos, ela identifica perigos. A mensuração de riscos, você tem que transformar aquilo em termos percentuais ou em termos qualitativos. Então, embora ela se chame de riscos, ela não é de risco, ela é de identificação de perigos apenas. E todo mundo pode ajudar e participar, e isso precisa constar, tá? Em todos os documentos é um risco que precisa ser gerenciado. A avaliação econômica preliminar, para quem é de vigilância, precisa cobrar isso. Pode passar aí o próximo. Tá? Então ela identifica perigos e não riscos. Eu coloquei aqui sempre considerar o FID, né? Frequência, intensidade, duração. Eu costumo dar o exemplo do coração, né? Repetir um movimento 80 vezes por minuto. É um movimento repetitivo? Depende do que você está falando. Por exemplo, se é do coração, não, né? Agora, se é um outro, pode ser que sim. Pode passar o próximo. Então, esse documento, ele precisa ser gerenciado, precisa constar, né, no Programa de Gerenciamento de Riscos, PGR. Lembrando que GRO não é um documento, PGR que é. Pode passar o próximo, não é o ponto. É isso que tem que constar na avaliação de risco. Esse é o conteúdo. Na avaliação ergonômica preliminar, você pode usar qualquer instrumento. O de Paris é uma opção, não é o único. Pode usar qualquer instrumento. Muitas empresas, inclusive tentando negociar com o governo, não é porque não tem instrumento, mas não precisa ter um instrumento. Não precisa que um instrumento seja determinado pelo governo. Os técnicos da área de ergonomia que tem que usar os instrumentos. O que a norma faz é o conteúdo. Aí o conteúdo, eu usei uma categoria da Classificação Internacional de Funcionalidade para descrever cada um, e vou contar para vocês aqui o que a gente tem de produto, né, para falar de prática. Pode passar o próximo. O de Paris, ele tem 3 possibilidades de identificação de riscos. Se não tem nada a fazer, não existe perigo, né? Melhor dizendo, do que risco. O xizinho vai ser no verde e nada precisa ser preenchido. Você tem 18 itens, esse daí é o item 1. São 18 itens no total.
Então você tem na descrição do instrumento qual é a situação desejada e o que você deve avaliar naquela situação. No quadro à esquerda. Nos 18 itens. Considerando aqui é o local de trabalho, mas todos os itens do que a gente entende de ergonomia, incluindo riscos psicossociais, estão dentro desse instrumento. Qual é a situação desejada e o que você tem que avaliar. Se, na opinião dos técnicos e dos próprios trabalhadores, não há o que mudar, não há o que melhorar, xizinho no verde. Se existe o que melhorar, o que tem que se fazer vai ser descrito aqui. E o xizinho vai estar no amarelo, vai ter que virar verde na próxima avaliação. Se o que tem que mudar é muito complicado, eu não compreendo e eu preciso de um ergonomista, então o xizinho no vermelho, e aqui eu faço essa descrição. Às vezes eu vou precisar de um engenheiro, às vezes eu vou precisar, enfim, de alguém para resolver de uma forma mais profunda. Não dá para resolver apenas com aquela equipe básica da saúde ocupacional, ou mesmo os trabalhadores não conseguem fazer as alterações necessárias. Isso é o de Paris, nos 18 itens. O que foi feito a partir disso? Pode passar o próximo. A tentativa de transformar isso, que é uma identificação de perigos, em identificação de riscos. Então, essa publicação aqui, eu fiz neste ano, onde eu estou juntando o de Paris com a CIF, ou seja, transformando as perguntas do de Paris em categorias da CIF e as possibilidades de resposta em qualificadores da CIF, Classificação Internacional de Funcionalidade, para poder transformar aquela mera identificação em riscos mensuráveis. Tá certo? Pode passar o próximo. Foi possível fazer essa união de forma relativamente fácil. Não foi possível usar todos os qualificadores da CIF, porque o de Paris só tem verde, amarelo e vermelho. 3 variáveis. E a CIF tem 5 variáveis. Então não foi uma união perfeita. Mas, na medida do possível, conseguimos fazer a codificação dos 18 itens do de Paris com códigos da CIF. A partir do momento que eles são respondidos, eu tenho categoria e qualificador, eu tenho identificação, inclusive, em percentuais, porque cada categoria da CIF tem uma margem percentual. O 0 é 0 a 4%, o 1 é 5 a 24%, o 2 é 25 a 49%, o 3 é 50 a 95% e o 4 é 96 a 100%. Quando eu transformo isso em códigos, eu abro a possibilidade de uso de percentuais. Então, significa que eu posso transformar perigos em riscos mensuráveis. Essa que era a intenção. Só que só usar os códigos da CIF não resolve ainda. O que eu usei? O terceiro passo. Existe um método, aquele BASEP ali, BASEP, são componentes da CIF, que é o método de cálculo. Essa fórmula usada no de Paris, aqui, na verdade, ela foi originada no método BASEP. Então, vamos lá. O passo 1, juntar de Paris com CIF. Codificar todos os itens do de Paris com a CIF. Outro passo, colocar esses resultados dentro de uma fórmula. Então, eu roubei a fórmula de um outro método. Importei a fórmula de outro método, que também é baseado na CIF, para o de Paris. Pode passar. E isso... pode voltar. Desculpa, que eu ia falar onde foi publicado. Nesse caso em específico aqui, que eu posso mais uma vez mandar para vocês, a gente está com um tempo curto, o risco foi grave. Por que foi grave? Porque ele deu 38,67%. Então, na legenda, a gente tem a mensuração quantitativa e qualitativa. E vamos lá. Tem 18 itens. Alguns itens são de riscos psicossociais. Então, você tem 2 formas de usar o de Paris. Ou com todos os riscos ergonômicos, ou apenas com os riscos psicossociais. Nesse caso, você consegue medir quantitativamente e qualitativamente, com a CIF e o método BASEP, os riscos ergonômicos no geral, ou apenas os riscos psicossociais. Então, se vocês querem um instrumento, esse é um instrumento que pode ser usado para isso. Agora,
Agora você não pode passar o próximo. Esse artigo está publicado nessa revista, e você encontra essa revista na Hotmart, simples e fácil de encontrar. Não só esse artigo, mas artigos sobre a CIF publicado desde 2014 até atualmente. Pode passar o próximo. Se vocês quiserem o instrumento, o Excel de cálculo automático, ou se vocês quiserem aprender o de Paris original, ou os arquivos que tem o de Paris com a CIF, já com cálculo automático no Excel, é só me escrever, eduardo.ss@osasco.sp.gov.br. O Celeste criou faz um tempo, em um blog, 2 cursos online. Esses cursos estão gravados e disponíveis e livres para qualquer um que queira aprender. São 2 cursos. É o curso da CIF, Avaliação Biopsicossocial e Aplicação da CIF, e o curso de Avaliação Ergonômica Preliminar. As aulas estão gravadas, o material escrito está lá, tem exercícios, tem prova. Você consegue aprender essas 2 coisas no blog, tem que estudar sozinho, que nem o telecurso 2º grau. Mas aqui é bem mais fácil. Agora, essa união da CIF com a avaliação ergonômica preliminar não está lá, está a avaliação ergonômica preliminar somente. Então eu posso mandar os arquivos para complementar esse conhecimento, mas eu sugiro que antes de usar isso, você faça os outros 2 cursos, né? Porque para usar isso, você tem que saber de CIF e tem que saber de Paris. Então faz os 2 cursos, CIF e de Paris, e depois disso, solicita os arquivos para usar. Isso se você for de alguma empresa, tá? Que com certeza você que trabalha numa empresa, você pode ter uma linguagem mais técnica e conhecer a legislação e não usar apenas o custo e lucro, a relação entre custo e lucro, como seu jeito de falar, pensar e agir. Tá certo? Muito obrigado. Acelerei para acabar o outro. Até a próxima.